Salve, rapaziada! Tamo na área! E o Inter SM vai cair se nada mudar. Infelizmente, somos a pior equipe do campeonato e alguma coisa precisa acontecer. Mas calma, tu sabe o que eu acho que precisa mudar? Vem com a gente, vem no vídeo e confere aí! Então, galera, mais uma derrota, mais uma partida sem marcar gols. A gente vinha de uma ótima partida contra o Internacional lá em Porto Alegre. Vinha do anúncio de um novo reforço colombiano, Almer Salas, jogador de 24 anos que passou pelo futebol catarinense, jogou ainda em 2026 pelo Carlos Renault de Santa Catarina, passagem pela Chapecoense em 2025, Ipiranga, e também pelo Esportivo de Bento Gonçalves. É, Saiu jogando, né? Então, quer dizer, um time que a gente tem vários jogadores de meio e chega recentemente, um recém-contratado já entra, está jogando, né? Queremos acreditar que, né, parece que há uma insuficiência, né? Continuo muito incomodado, né, com a questão do Simas jogando improvisado de zagueiro, a gente tendo zagueiros no elenco. Mas sabe o que mais incomoda? Mais incomoda é quando tu não dá aquela moral pra gente. Então, vira esse jogo, assim como tem que fazer o Inter SM, vira esse jogo. Dá aquela moral, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para saber quando tem vídeo novo. Daqui até o final do Campeonato Gaúcho, quem estiver participando, comentando nos vídeos, deixando like, vai concorrer a prêmios aqui do canal. E sabe como é que tu faz para participar? Eu, né, deixei aqui um card, vou deixar um card aqui do vídeo que é o Guia do Gauchão 2026. Desse vídeo para frente, todo mundo que deixou um comentário, deixou um like nos nossos vídeos, já está concorrendo. Claro, tem que ser inscrito no canal para poder participar, para poder ter chance de ganhar. Mas quem está precisando ganhar mesmo é o nosso Internacional de Santa Maria. Um jogo horroroso, um jogo que para mim, né, eu não vi todos os jogos do Gauchão, mas vi uma grande parte dos jogos do Gauchão. E para mim ele só não foi pior do que Monson 0, Avenida 0, lá no Passo da Areia. É um jogo que, né, revelou a fragilidade das duas equipes. A equipe do Guarani de Bagé é muito fraca, e a nossa equipe consegue ainda, né, ser mais fraca que a equipe do Guarani de Bagé. Então, né, uma preocupação. Mas vejam como é a magia do futebol. O futebol, né, nos brinda que mesmo sendo a pior equipe, nós podemos ainda virar essa situação e acabar, né, a primeira fase classificados para as quartas de final, se houver a combinação de resultados. Essa que é a questão, a parte maneira de se ter uma, uma fórmula, um regulamento, né, desse jeito aí em que um grupo enfrenta o outro. Então, depois a gente vai explorar isso na tabela, mas o Inter SM ainda tem chances matemáticas de chegar nas quartas de final se vencer o seu jogo contra o Avenida no próximo sábado ou domingo, não estou lembrado agora. Então, né, dizer que a partir dessa situação, né, para manter a minha coerência, continuo defendendo a manutenção, né, do técnico e da comissão técnica até o final, né? Se tivesse que haver uma mudança, seria talvez se já não tivesse mais chances e a gente pudesse usar como laboratório, né, essa semana que vai ser cheia para dar tempo para um possível novo trabalho, né? Vejo alguns nomes que poderiam, né, talvez fazer a diferença. Um deles é o professor Luizinho Pérez, que tem feito um trabalho fantástico na base do nosso clube, o cara que tem identificação com o clube, né? No mercado, realmente, eu não consigo ver, né, nomes que pudessem suprir, né, uma possível saída do Bruno. Então, né, de repente, hoje a gente está aqui tentando entender a situação, tentando, né, daqui a pouco
culpar exclusivamente o treinador por essa situação. Daqui a pouco vai que acontece um milagre na última rodada, a gente vai para as quartas de final, se classifica, ele cumpre o objetivo que foi contratado, que era de escapar o time da primeira divisão. Claro que isso pode também acontecer se for para o quadrangular. Ir para o quadrangular não é uma sentença, mas tudo vai ficando mais difícil. Claro que é verdade que o time também vai jogando mais, né? Vai jogando mais partidas, vai se entrosando e isso pode, né, mudar. Mas foi um jogo terrível, terrível, né? O Iago foi bem de novo, o Salazar foi bem de novo. Achei o Misael um pouco apagado, né? O Simas, assim, nitidamente, né? Desconfortável fora da sua posição. Até começou mais com o Matheus jogando, né, de zagueiro. E quando o Simas pisa na área, é impressionante como, né, são as chances passam, as chances, né, de gol passam em algum momento pelo Júlio Simas, né? Então acho que isso é uma coisa que a gente precisa, né, ficar atento aí sobre aonde utilizar melhor, né, o Júlio Simas. O Marco, né, não está sendo o mesmo Marco do ano passado, né? Tá errando passes, enfim, né? O Bruno entrou com uma nova formação, Michel não entrou bem, né? Não esteve bem. João Felipe continua sendo, né, um cara que está decepcionando, perde muitos gols. Ele veio para ser um dos fazedores de gol e está perdendo muitos gols. Então, né, essa é a nossa situação. Estamos respirando por aparelhos. Acredito que se não mudar algo, e aí é isso que eu queria me referir, quando eu falo mudar algo, né, não necessariamente é mudar o comando técnico, não necessariamente é mudar, né, peças, mas é mudar a vontade, a entrega, mudar alguma coisa. Alguma coisa precisa virar a chave, né? A torcida vem questionando a qualidade do elenco, a qualidade da comissão técnica. A gente que acompanha bem de perto já há algum tempo, a gente sabe que tem qualidade, a gente sabe que pode virar chave, demonstrou isso lá em Porto Alegre, mas precisa fazer. Alguma coisa, né, precisa acontecer para virar essa chave. Todo mundo queria estar na elite, né? E agora que está na elite não consegue desenvolver, né, o melhor futebol. Por quê? O que está acontecendo, né? Então, acho que, né, a gente precisa urgentemente aí é, tentar mudar algo, dar uma injeção de ânimo, né, mudar a rotina, fazer algo diferente. Para piorar, né, fomos agora aqui, a gente está gravando esse vídeo domingo à noite, esperando acabar a maioria dos jogos da rodada, né? E infelizmente a gente acaba o domingo com uma notícia de um incêndio no estádio Presidente Vargas. Parece não ser nada sério, um local onde ficavam os freezers ali da Copa, né? De quando se realizam os jogos, né? Nada sério, mas uma notícia ruim, né? O time numa situação complicada na tabela, no campeonato, e aí uma notícia de incêndio, né? Acaba sendo bastante, né? Chata também. Bom, o jogo, né, como eu disse, foi terrível. A gente separou aí alguns lances para vocês que a gente vai mostrar, né? E há uma garantia aí, né, depois do jogo, aparentemente, de que o professor Bruno Coutinho segue no cargo. Então vamos seguir apoiando, né? Vamos seguir apoiando o trabalho, vamos seguir apoiando, né, o nosso time para tentar aí nessa última rodada tentar reverter essa situação. Então, né, vamos aí acompanhar, se é que a gente pode chamar assim, os melhores momentos da partida, a entrevista coletiva, né? A gente não escolheu ninguém do nosso time como craque do jogo, né? E vimos, né, nesse jogo com saudade, né, um cara se destacando muito, né, que para mim foi o grande cara do jogo, que foi o David Cunha, que por duas vezes deixou os jogadores do Guarani de Bagé, né, pifados na cara do gol, e esses não conseguiram concluir. Mas confere tu mesmo aí, né, os melhores momentos da partida e me diz se eu tô certo ou errado. Deixa um comentário aqui, se concorda, se não concorda, né? O mais importante é tu interagir com a gente aqui e tentar fazer com que a gente construa de fato um canal
de voz pro torcedor alvirrubro. Confere aí! Vamos lá então com o jogo, o juiz conferindo tudo aí para começar a partida, o público razoável no Estrela d'Alva. Começa a partida, a gente vai ver que o Inter SM consegue, né, ter a iniciativa, né, das ações. Aí as primeiras chances de gol vão ser do Internacional de Santa Maria. Tá vendo aí o Otávio preparando para uma cobrança de falta, escanteio, chamado escanteio de mangas curtas, né? Alguém subiu ali, não consegui identificar e cabeçou para fora. E mais uma chegada da Internacional de Santa Maria, de novo agora o Otávio pela esquerda. O Otávio é um cara que tem mantido uma regularidade interessante, mas a zaga do Guarani de Bagé consegue chegar antes. A partir daí só deu Guarani, seja em jogadas como essa de bate, rebate. Tony Júnior chegou ali, tocou e a zaga conseguiu espanar para escanteio. Aí é Fanáticos da Baixada, se é uma coisa que nós temos que ter orgulho, da nossa torcida, o pessoal da turma do Esquenta também. Escanteio pro Guarani de Bagé, bola na área e quase sozinho de novo a gente toma um gol de bola parada dentro da pequena área. Aí o David Batista, olha só o passe que ele deu pro Tony Júnior, e o Iago mais uma vez brilha. Mas que passe do David Cunha! Ele jogou demais para nós, foi o grande nome do jogo, né? Bateu aquela saudade desse número 5 no nosso meio-campo. Mais uma chegada, e aí o Helder, o camisa 10 do Guarani, perdeu sozinho, né? Na verdade, o zagueiro do Internacional Santa Maria conseguiu fazer o corte. Mais uma vez, o David Cunha deixou o Tony Júnior afeitiu, e agora, né, o Matheus Santana conseguiu chegar antes e fazer o corte. Então, tava pifando todo mundo, seu David Cunha. David, aquele abraço, garotinho. Escanteio pro Guarani de Bagé, tá? E não teve jeito. Bola parada na pequena área, no meio da zaga, goleiro debaixo da trave e o zagueiro Albert do Guarani subiu sozinho e marcou o único gol da partida. Então, né, fomos aí, digamos assim, né, é, penalizados não, né? Porque na verdade a gente foi, né? Sofreu aí um pouco da nossa fragilidade, né? Já é, né, o segundo gol que a gente leva de bola parada dentro da pequena área. Levamos um assim contra o Inter lá no Beira-Rio, né? Que foi muito mais, digamos assim, né, dentro da pequena área. Esse ainda foi um pouco mais ali na disputa com os zagueiros. Nesse nem, né, vou dizer que o Iago não saiu, mas enfim. Aí uma falta perigosa para o Guarani de Bagé, já nos descontos, passou ali à direita do nosso goleirão Iago Haas. E aí o jogo vai, né, se encaminhando para o final, não tinha mais tempo, vamos para o segundo tempo. Segundo tempo, o juizão conferindo tudo. Segundo tempo foi bem pior do que o primeiro. É verdade, o Inter até jogou mais no segundo tempo, né? Teve a entrada já no intervalo aí do Mossoró, né? O Mossoró, ele entrou, se eu não estou enganado, no lugar, né, do Lion. Tá aí, não foi no intervalo. Então sai o Lion, né? O time voltou igual, né? Saiu o Lion e não, na verdade, o Mossoró acho que entrou no lugar do Matheus Santana aí, já no intervalo. E aí foram sendo feitas as trocas. Saiu o Michel, entrou o Yuri Mamute, entrou o Wilson Júnior e entrou o Vitor Júnior. Né? Entraram esses três jogadores e já havia entrado o Mossoró. Então, com o Inter bastante mudado, vocês já estão vendo 15 minutos aí. Mais uma chegada perigosa do Guarani. O Iago fez uma boa defesa. A bola passou por toda a zaga do 3CM. E aí no contra-ataque, uma jogada preciosa. João Felipe, Vitor Júnior e o João Felipe chuta em cima do goleiro do Guarani de Bagé, né? Já tinha chutado lá no Beira-Rio por cima do gol, já tinha perdido outros gols, mas ali ó, era só rolar para o Wilson Júnior e ele botar para dentro, e ele preferiu chutar em cima do goleiro. E o Inter começou a melhorar, começou a atacar mais, começou a pressionar mais, né? Começou a chegar. Aí uma bola que sobrou limpinha para o Yuri Mamute, e ele chutou lá fora do estádio, né?
Uma pena, mais uma chance criada e que o Internacional não conseguiu aproveitar. Rolou uma confusão ali no banco. Também já tinha entrado o garotinho Inácio, né, do Internacional de Santa Maria. Houve uma confusão ali no banco, sobrou um cartão amarelo, né, para o Copete. Enfim, né, estavam reclamando ali de uma entrada do juiz ali, o auxiliar Felipe, pedindo para que o juiz fosse no VAR. E aí, mais uma vez, o Guarani chegando com perigo, né? E a sorte que caiu no pé do Helder. Mas depois conseguiu tocar pro lado ali, né? E era pro próprio Helder mesmo, né? Pro próprio Helder mesmo, ele sozinho ali com o gol escancarado, jogou para fora. Aí já nos descontos, escanteio pro Internacional de Santa Maria, bola na área, goleirão espana e a gente vai ver aí, né? Uma chegada, uma tentativa ainda do Inter SM de conclusão, passa bem perto ali do goleiro do Guarani, mas não foi nem nesse momento. Aí uma escapada perigosíssima do Guarani, né? O Iago vai cortar, ou seja, o Inter, na pressão que fazia, começou a dar mais espaço para o Guarani. Mas não havia mais tempo e o jogo acabou assim: Guarani de Bagé 1, Inter SM 0, para alegria da torcida do Índio lá de Bagé. Contra o Inter lá em Porto Alegre, inclusive a gente já elogiou, né, que o time ele teve uma boa atuação, mas hoje a gente não viu aquela boa atuação que a gente viu lá em Porto Alegre. Teve até algumas finalizações, mas elas muito fora do gol. E que passou o resultado de hoje, professor? Eu acho que estrategicamente a gente cumpriu até certo momento do jogo o nosso combinado, né? Os atletas cumpriram suas funções. Primeiro tempo um pouco mais de volume, um pouco mais de rotação mais alta da parte do Guarani, né? E acaba que a bola parada, onde eu sou muito incisivo, inclusive nas cobranças dos atletas, resolveu a partida. E eu sempre falo, desde que eu cheguei no Inter, né, a gente treina exaustivamente bolas paradas e elas resolveriam o nosso problema a favor ou contra, né? Infelizmente hoje foi contra. Pensamos na próxima partida. Agora, inclusive da minha parte, muito difícil colocar e culminar uma atuação de alguém, jogar responsabilidade em cima de atleta ou atuação, né? Se estrategicamente as coisas não saíram como deveria, a responsabilidade, né, como de praxe do treinador, e que assim seja, a responsabilidade minha pelas más atuações também. Quando eu coloco o microfone para ti, faço uma pergunta aqui, não estou simplesmente colocando uma opinião minha, estou representando o Diário de Santa Maria. Tu já vive muito tempo o futebol, então tu vai entender a pergunta que eu vou colocar. A questão dos resultados não estarem vindo, a bola não está, o Inter não está conseguindo concretizar em gols as chances criadas. E claro que o torcedor começa a reclamar, pode ter alguma questão, já deve ter tido uma conversa inevitavelmente da direção com o Bruno Coutinho, como fazer que a situação não se torne insustentável, que consiga dar uma boa sequência do trabalho e quem sabe conseguir reverter essa situação que no momento é ruim. É uma questão diretamente para meus superiores, eu não abandono, não vou abandonar até que tenha uma segunda ordem e estou no clube, ainda sou treinador do Inter Santa Maria. Sobre lidar com a torcida, eu acho que a gente está acostumado a esse tipo de cobrança em função de resultado, né? Se a avaliação é que eu não sou capaz, né, para estar à frente do comando técnico, aí, ok. Sobre a representatividade entre lidar com a possível cobrança de torcedor, treinador, isso, não é dessa maneira que eu tomo as decisões, tu já sabe bem, Gilson, né? O torcedor, né? Eu acho que historicamente, é empírico isso já, né? Tem o direito de falar o que bem entende, né? É o único trabalho que permite isso no mundo, né? Então, como tu falou, o meu tempo de esporte e profissão me calejou bastante sobre esse tipo de comportamento. Tudo bem? É Marina Brinhol, do Radar Esportivo da UFSM. E eu sei que o momento é delicado, mas eu gostaria de questionar contratações. O Almer entrou no bid ontem, a nova contratação, ele que joga pelo meio, e a gente sabe que uma dificuldade do Inter este ano tem sido o setor ofensivo, tanto que ainda não marcou um gol. Existe uma sondagem, pelo menos, para o jogador, para o setor ofensivo? Interessante. Na verdade, a gente, né, desde a primeira má atuação que tivemos, ou melhor, desde o primeiro
resultado adverso, né, que a gente teve, ou não entregar uma performance, eu não quis usar em nenhum momento a situação, o álibi, né, de dizer que a gente precisaria contratações. De fato, a gente não precisa, o que a gente passou foi por 4 ou 5 traumas, né, não tivemos lesões musculares que tiraram atletas de suma importância, né, o Mossoró hoje joga numa situação que, em condições normais, nós, melhor na tabela, jamais eu teria a decisão de expor o Mossoró. Eu acho difícil falar de contratação nesse momento, né? Temos que respeitar os atletas que aqui estão, independente, né, da idade, experiência, qualidade, índice técnico, ou condição física que ele tem agora. O nosso grupo é esse, né? A contratação do Almer é uma questão muito pontual, né? Em função da gente precisar até utilizá-lo com trocas, pensando na parte física. Então, como eu falei, até para essa questão eu preciso de um pouco mais de tempo e clareza. A gente está a 20 minutos do final do jogo, então não tenho como te adiantar nada dessa situação. Bom, professor, para quem acompanhou, desde a pré-temporada, o senhor já falava da questão do anímico do time, tinha que tratar o anímico na Copa L4 lá em São Luís, o senhor debateu muito isso e a gente conversou a respeito dessa situação. Como é que está agora tratar o anímico do time, vindo de 3 derrotas, sendo que a última rodada é em casa diante do seu torcedor? Assim como a parte técnica e tática, é bastante difícil tratar da parte anímica, né? É uma questão muito pontual, muito particular. É lógico que uma vitória consegue animicamente ter força, né, para se preparar, inclusive iniciar uma semana de treinamento. E nessa situação, né, nessas adversidades, a gente tem que se reinventar bastante, né, para achar o melhor caminho, se recolocar no melhor caminho. É difícil viver essa situação de não fazer o gol, de não pontuar, principalmente dentro de casa, né, da maneira que a gente teve oportunidade. Modéstia à parte, acostumado com esse tipo de situação, independente se como atleta ou nesse curto período como treinador, sei como lidar com isso, sei que sou capaz e acredito, mesmo com os resultados não positivos, acredito nesse elenco, sim, e enquanto a gente tiver a oportunidade de não entrar no quadrangular que ninguém queria, a gente segue tentando aplicar o meu melhor. Como na questão anterior, eu sigo entregando ao máximo os atletas, eu não meço esforço independente do bom ou do mau resultado, é lógico, né? A gente não prepara a equipe para perder, né? De maneira nenhuma, mas opiniões, xingamentos e tudo isso, se eu não tiver, se for avaliado que eu não tenho capacidade, né, para estar à frente, aí sim, com certeza a gente repensa o caminho a ser tomado. Mas, por hora, eu vou até o fim com esses atletas, porque eles colocaram o Inter nessa situação, que tanto queriam, né? E agora, eles que vão ter que reverter também esse quadro que a gente se encontra. Sei que parte já respondeu, mas dentro dos jogadores que tu tem à disposição, tu acha que por aí consegue, né, tirar alguma coisa desses atletas? Ou daqui a pouco, mesmo sem citar posições, é necessário, e o clube está trabalhando nisso, daqui a pouco 2 ou 3 reforços vão pintar na semana que vem para agregar. E eu não estou falando só da questão técnica, eu sei que tem que defender quem está aqui, mas também numérico, porque teve perdas ao longo da competição, então também por isso, para suprir ou para repor as perdas numéricas. Acho que se tu colocar sobre repor perdas, né, na questão de número, né, aí sim, eu não vou de nenhuma maneira falar sobre reposição, porque não entrega, ou pelo resultado e a situação que a gente está, né, o futebol tem disso, né, e a gente sabe que os atletas são capazes de estarem numa posição melhor. Vocês que acompanham os jogos sabem disso também, né, que a gente teve muito próximo, né, de vitórias que foram beiraram o espanto, né, de todos por não conquistar os pontos, e aí a gente rumou por um caminho das pedras, né, bastante complicado. Mas eu não falo em contratação, Gilson, não é o momento, né? Como tu mesmo colocou, se for para pensar na parte física, né, aí sem dúvida eu consigo pesar essas lesões que nos atrapalharam. Fora isso, os atletas estão, até onde eu sei, deixando o máximo dentro do campo. Vamos de tabela, então. Começamos aqui pelo sábado. São Luís e Ipiranga. O Ipiranga saiu fazendo 2-0 do São Luís. O Ipiranga que havia levado 3-0 do Avenida, lá nos Eucaliptos, né? E o São Luís tinha ganho do Novo Hamburgo. Então, o Ipiranga sai, faz os 2-0, mas acaba depois, né, cedendo o empate ao São Luís. A mesma coisa aconteceu lá nos Eucaliptos, a Avenida, que tinha ganho
do Ipiranga, sai atrás, né, no jogo contra o Novo Hamburgo, busca o empate, teve várias chances para virar o jogo, mas o jogo acabou 1-1. O pior jogo da rodada até aqui, né, Guarani e Inter de Santa Maria, né, um jogo terrível, vitória do Alvirrubro de Bagé. E hoje tivemos então a vitória do Juventude 3-0 sobre o Monson, né? O Juventude é o único time ainda invicto no Campeonato Gaúcho, está jogando um grande futebol. E olha, né, se conseguir ficar em primeiro, acho que tem boa chance de chegar à final. Tá? Então o Juventude está mostrando um grande futebol. E hoje o Grenal, né, para surpresa de alguns, né, ou talvez até de muitos, vitória do Internacional por 4-2. Amanhã ainda tem no Francisco Noveleto, no Passo da Areia, São José e Caxias. Então vamos dar uma conferida aqui nos grupos. O Internacional tem 12 pontos, Juventude 11. Então muita coisa a definir para esses dois times aqui na última rodada. São Luís 6, São José 5. Avenida e Guarani de Bagé também tem 5. Então quer dizer que possivelmente quem ficar classificado no grupo e quem ficar no quadrangular da morte pode ter a mesma pontuação e o saldo de gols que diferencia essa pontuação. No grupo do Internacional Santa Maria, a pontuação é bem mais baixa. O Grêmio tem 9 pontos, o Caxias tem 7. O Caxias joga amanhã, então pode superar o Grêmio. Se vencer, o São José vai a 10. O Ipiranga, o empate foi a 6. Já não pode mais, pode ser alcançado por Novo Hamburgo e por Monson, pode ser ultrapassado por Novo Hamburgo e Monson. Então o Ipiranga ainda joga alguma coisa aí na última rodada. O Monson 5, o Novo Hamburgo 13, o Internacional de Santa Maria só 2 pontos. Então aqui que reside, né, a nossa chance, que com, né, uma vitória o Inter SM pode chegar a 5 pontos, né, e uma derrota do Monson, além de mantê-lo nos 5, vai aumentar, né, o saldo negativo, e o saldo do Inter SM é melhor. O primeiro critério de desempate é o saldo de gols, claro, depois das vitórias. Para chegar lá, o Internacional precisaria fazer essa vitória. Na última rodada, nós vamos ter o Ipiranga com o São José, lá no Colosso da Lagoa, então a vida não está fácil para o Zeca. O Monson recebe o São Luís, talvez o São Luís ainda nada é garantido, com todos os outros times ali buscando ele. Um empate só não garante o São Luís, então quer dizer, o São Luís vai ter que jogar a vera esse jogo. Grêmio e Juventude, né, disputando lá em cima na tabela, Caxias Internacional da mesma forma, e Inter de Santa Maria e Avenida, o que pode ser o jogo, né, que vai talvez determinar a salvação do Internacional de Santa Maria. E o Novo Hamburgo e Guarani, né? Aqui a gente nem pede muito, né? Não precisa nem ser uma vitória do Guarani, apenas um empate aqui, caso o Internacional vença o Avenida, já seria suficiente, combinado com uma vitória do São Luís lá no Passo da Areia. Vamos ver, né? Tá aí a tabela, tá lançada a sorte, e vamos ver se no final, né, de tudo o Internacional acaba tendo um pouquinho mais de sorte do que juízo, né, e consegue virar a chave na última rodada. E é por isso que o futebol é fantástico. Essa tabela aí, né, promete muito. Bom, tu viu aí na tabela, né? Estamos vivos, dependemos, né, de outros resultados, mas sempre dependemos primeiramente do nosso resultado, primeiramente da nossa vitória, de uma vitória nossa, né, em casa contra a Avenida. Então o teu papel vai ser importante, torcedor. Todos os jogos vão acontecer, né, ao mesmo tempo, e como a gente mostrou aí na tabela, não são resultados tão impossíveis de acontecerem. Uma vitória do São Luís, né, contra o Monson, e um empate, né, do Novo Hamburgo com o Guarani de Bagé. Não me parecem resultados absurdos, né? São fáceis? Não. O Novo Hamburgo vai jogar a vida no estado do Vale, né? Monson não é um time que tem torcida, mas tem, né, jogado um bom futebol com os times do seu mesmo nível, né? Com os times grandes ele acaba sucumbindo, né? Levou 3-0 do Juventude, como a gente viu aí. Mas não são resultados impossíveis, né? A gente viu aí também a entrevista do professor Bruno Coutinho, né? Ainda, eu não gosto dessa coisa, né, de responsabilizar, né, publicamente os jogadores e tal, né? Eu sou daquela geração que o técnico tem que assumir a responsabilidade. Se o time não está jogando, é porque falta a mão do técnico. A gente viu nessa rodada também, como já tinha visto, né, na vitória de 3-0 do Avenida sobre o Ipiranga, o Avenida virando uma chave, né? Mas a gente viu também hoje a vitória do Internacional de Porto Alegre sobre o Grêmio, né? Todo mundo dava o Grêmio como favorito, o Grêmio sai na frente,
mas o Internacional quis mais do que o Grêmio. E o Internacional quis mais que o Grêmio e ganhou o jogo, né? A gente vai continuar achando que os jogadores do Grêmio são melhores, tecnicamente falando, né? Que o Grêmio estava mais pronto, mas quem venceu foi o Inter, porque quis mais. Mas o que tu precisa querer mesmo é sentar esse dedo aí no like, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ficar sempre por dentro do que acontece aqui no Paixão Alvirrubra e também, principalmente, nas promoções do Paixão Alvirrubra que a gente vai trazer para ti. Então tá na hora, torcedor, de a gente mais uma vez apoiar o Alvirrubro, apoiar o Inter SM, todos e todas ao Presidente Vargas, no jogo com a Avenida, buscar, né, quem sabe, esse último suspiro, esse último lampejo, para que a gente possa sair classificado, né, aí do Presidente Vargas e tente aí uma sorte melhor no campeonato, ou pelo menos que a gente saia fortalecido para o quadrangular que vai definir os 2 rebaixados. Beleza? Então, até a próxima e aquele abraço!